Olá, boa noite para você. A Lei do Silêncio voltou a ser discutida na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Um projeto de lei que pretende aumentar o limite de decibéis permitidos de 7 às 10 da noite está previsto para ser votado ainda hoje. O que pegou de surpresa os moradores, a Associação dos Moradores de Bairros aqui da capital, que são contra o aumento. No plenário, debate quente. Nas galerias, associações de moradores que disseram ter sido pegas de surpresa com o retorno do projeto à pauta de votação em segundo turno estavam mobilizadas. Ficamos sabendo que esse assunto voltaria para a pauta e sem uma discussão de fato conclusiva, prévia, porque ele prevê alteração nos limites de decibéis, abrindo mais espaço hoje para resolver uma situação conflituosa e sendo que já existem leis maiores que regulamentam o assunto. A alteração é a chamada Lei do Silêncio, de autoria dos vereadores Altair Gomes, do PSC, Elvis Cortes, do PSD e Léo Burguês, do PSL. Atualmente, a lei permite ruídos de até 60 decibéis entre 7 e 10 horas da noite em Belo Horizonte. A alteração amplia esse valor para até 85 decibéis até às 10 da noite entre domingos e quintas-feiras e estende esse mesmo limite para até às 11 horas da noite, às sextas, sábados e vésperas de feriado. Vamos trabalhar no sentido de que essa lei não passe e que o prefeito Calil, caso ela seja aprovada na Câmara, que o prefeito Calil, que tem agido com bom senso, né? O prefeito Calil tem agido com bom senso, que ele vete, que é inadmissível que Belo Horizonte, por se falar que ela é a capital dos bares, você não possa coibir o abuso que existe, principalmente quando se diz respeito à lei do sossego, à lei da paz e da tranquilidade da população de Belo Horizonte. E quem está com a gente aqui no estúdio é Maíra Santos. Bem-vinda, Maíra. Olha, clássico movimentado esse final de semana aqui em Belo Horizonte, né? Boa noite, Carol. Muito movimentado, muito emocionante também. Mesmo os dois times com pretensões totalmente diferentes no campeonato, clássico é sempre clássico. O Cruzeiro, já classificado para a Libertadores, não tinha um compromisso assim muito grande com a vitória. Já o Atlético precisava vencer para continuar na luta pela zona de classificação para a competição sul-americana. E o Galo levou a melhor. Tá bom, se faz questão de ouvir, a gente fala, Robinho. Você mandou no clássico. Em dois lances bem parecidos, o Rei das Pedaladas fez os gols que deram a vitória do Atlético. Feliz, acho que venho trabalhando para isso, né, dia a dia, para tentar apresentar o meu melhor futebol. Jogar com o Fábio é muito fácil pela qualidade que ele tem, o carequinha é bom de bola, enfim, acho que consegui ajudar o Atlético sendo decisivo. E olha que o Cruzeiro saiu na frente. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Thiago Neves abriu o placar. A reação atleticana só veio mesmo na segunda etapa. De cabeça, Otero fez o gol que iniciou a virada atleticana, quebrando um tabu de quase 2 anos sem vencer o rival no Mineirão. Queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos. Mas eu acho que isso não pode apagar o tamanho que fizemos, né? Lógico, o clássico é 50-50. Fizemos um grande primeiro tempo, infelizmente o segundo eles cresceram, mas eu acho que não pode apagar o que fizemos no ano. Lógico que queríamos a vitória para coroar o ano maravilhoso que tivemos, mas paciência. Agora, como eu disse, voltar ao foco, pensar no Palmeiras. A derrota deixou o time celeste com 47 pontos na tabela. O Galo chegou aos 41. Mesmo assim, caiu uma posição com os outros resultados da rodada. Mas isso foi apenas um detalhe para a torcida atleticana, que mesmo em minoria, fez a festa no Gigante da Pampulha. Os dois times ganharam folga até quarta-feira. No domingo, o Atlético recebe o Botafogo no Independência e o Cruzeiro encara o Palmeiras na segunda-feira em São Paulo. E antes da partida teve confusão na região leste aqui da capital, né, Maíra? Carol. Infelizmente, a PM conseguiu evitar o confronto entre as torcidas rivais. Segundo a corporação, o encontro dos grupos seria no bairro Esplanada. A repórter Etel Correia conta pra gente. Da janela de um prédio, o morador registrou imagens do tumulto na rua e ouviu os tiros. O cara com foice, machado na mão. Tiro, deram tiro agora. Olha!
Meu Deus do céu, tem misericórdia. Era um grupo de torcedores que, segundo a PM, fazia baderna e quebradeira na região e caminhava para uma praça a fim de se confrontar com torcedores rivais. Este morador contou que estava em casa e teve medo de sair. Do nada, aí a gente começou a ouvir um tiro para lá, tiro para cá. Aí a polícia começou a chegar. Deparamos aí com cerca de 50 torcedores do Atlético, depredando tanto o patrimônio público quanto o patrimônio privado, e as viaturas conseguiram, utilizando de instrumentos de menor potencial ofensivo, fazer a dispersão. Nesse momento da dispersão, um dos indivíduos que fazia parte dessa turba jogou uma arma, um calibre 38, dentro de uma casa, que foi devidamente apreendida. E conseguimos êxito em abordados lá no Beco Iara, que fica aqui um aglomerado perto, que é conhecido como Pedreirinha. Nós fomos surpreendidos por cerca de 70 indivíduos da torcida organizada do Cruzeiro e que tentaram contra a integridade física desse grupo e contra a polícia também. Policiais de vários batalhões vieram para a região para dar cobertura à ação policial. Neste ponto da rua 28 de setembro, aqui no bairro Esplanada, o motorista desta viatura perdeu o controle da direção após serem feitos disparos de armas de fogo. A viatura atingiu aquela árvore em cima da calçada e a gente pode ver que a roda da frente teve o eixo quebrado. Felizmente, ninguém teve ferimentos graves, mas um militar precisou ser socorrido. De acordo com o comandante, os tiros foram dados contra a viatura, mas não atingiram o veículo. O atirador não foi identificado. E nós não tivemos também nenhum confrontante também com lesões graves. Ninguém foi detido? Não foi detido, foi verificado, foram feitas triagens, verificados os prontuários e foram sendo liberados aos poucos. Pois é, Maíra, tirando essa violência que a gente sempre vê em BH quando tem clássico, a gente não poderia deixar de falar do América também, né? É claro. No sábado, o América tropeçou em casa diante do Paraná. O jogo ficou no 1-1. O Paraná saiu na frente com um gol de pênalti marcado por João Pedro. E Bill empatou também de pênalti para o Coelho. A notícia ruim ficou por conta da contusão do meia Mateuzinho. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, neste lance que a gente está vendo aí. E o tempo de recuperação é em torno de 6 meses. Ô, Carol, por hoje é só. Outras notícias amanhã no Alterosa Esporte, a partir das 11h45 da manhã. Boa noite para você, para todo mundo e até amanhã. Tchau. Obrigada, Maíra. Boa noite para você também. Pelo menos 3 árvores caíram com a chuva dessa tarde em Belo Horizonte. Uma delas atingiu uma mulher de 65 anos na Avenida Paraná, esquina com Tupinambás, no centro da cidade. Uma equipe do SAMU foi acionada. A vítima, que teve uma fratura na perna e ferimentos na cabeça, foi levada para o Hospital João 23. As outras árvores caíram na Rua Guajajaras, no Barro Preto, e na Avenida Afonso Pena, com a Avenida Brasil. O trânsito nessas regiões está complicado e exige muita atenção dos motoristas e dos pedestres. Apesar dos incidentes, a gente estava precisando de uma chuvinha, né? Mas as temperaturas altas vão continuar nesta semana, acompanhadas dos índices baixos de umidade relativa do ar. Veja agora a previsão do tempo para o resto do estado nessa terça-feira. Céu parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento em boa parte do estado. Sol entre nuvens no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Januária, a temperatura vai de 24 a 39. De 17 a 21 graus em Mariana. Oscila entre 20 e 30 em Araxá. E em Teófilo Otoni, mínima de 22 e máxima de 36 graus. 2 irmãs foram agredidas dentro de uma boate em Belo Horizonte. O agressor, que também seria um frequentador da casa de shows, partiu para cima das mulheres por causa de uma selfie tirada entre as jovens. Mas, segundo as vítimas, a motivação foi outra: homofobia. A
mulher de 31 anos que pediu para não ser identificada afirma que foi agredida juntamente com a irmã em uma casa de shows da capital. O motivo teria sido uma selfie tirada no local e que incomodou um homem que estava na boate. Aí falou que queria porque queria o celular de minha irmã. Minha irmã falou, não estou tirando foto de ninguém, estou tirando foto nossa. Aí ele veio e agrediu ela, deu um chute nela. No que ele deu um chute nela e empurrou ela caiu no chão, machucando já a cabeça. Aí eu peguei e fui em cima dele e dei um soco nele. Aí a segurança pegou, veio e separou. Ele falou assim, lá embaixo vocês me pagam. A operadora de máquinas conta que após o segurança da casa chamar a polícia, o homem esperou por elas do lado de fora. Aí nós saímos, no que saímos, o cara pegou e já começou a me agredir. E já falando que minha irmã era isso, que era aquilo, sapatão, não sei o quê. Aí fizemos o boletim de ocorrência. No que a gente saiu, com o boletim de ocorrência, nós fomos agredidos de novo. Ele estava do lado de fora da delegacia esperando? Não. No que a gente virou a esquina, aí vieram já 4. A mulher de 23 anos, que é homossexual assumida, teve menos ferimentos que a irmã, mas está com dores nas costas e na cabeça. Não conheço, nunca sabia, nem sabe, a gente nem sabe quem é. Foi a primeira vez que a gente estava lá. A confusão começou nessa casa de shows que fica no centro de Belo Horizonte. O homem deixou o local sem ser identificado e, segundo as vítimas, após a terceira agressão, ainda tomou delas o boletim de ocorrência. A expectativa das mulheres é de que as câmeras de segurança do local tenham registrado a imagem do agressor. As irmãs acreditam que a motivação das agressões pode não ter sido apenas a selfie, mas também a homofobia. Ele ficou chamando, falando sapatão, essas coisas ofensivas assim, né? Ele deve ter se sentido incomodado, né? A presença de uma mulher tá pegando as outras e eu que sou homem não tô. A gente tá com medo, né? Não sabe, porque eles tomaram o boletim. Vocês podem vir atrás da gente para poder resolver, entendeu? Mas a gente vai mexer que não pode ficar desse jeito, não. Segundo o gerente da casa de shows, os seguranças da boate colocaram o agressor para fora e deram apoio às vítimas até a chegada da PM. Com a chegada dos policiais, as irmãs saíram da boate e foram fazer o boletim de ocorrência. A partir daí, o gerente não sabe mais o que aconteceu e diz que não pode se responsabilizar pelo ocorrido fora da casa de shows. Mais 2 crianças vítimas do atentado na creche Gente Inocente, em Janaúba, no início do mês, tiveram alta hoje. Uma do Hospital Universitário, em Montes Claros, e a outra do Hospital João 23, aqui na capital. Na unidade de saúde de BH, continuam internadas 5 pessoas, o mesmo número na Santa Casa de Montes Claros. A gente, claro, continua acompanhando o estado dos feridos e torcendo pela recuperação das vítimas. Uma carreta carregada de desodorante se acidentou em Pouso Alegre, no sul de Minas. Parte da carga pegou fogo e o que sobrou foi saqueado. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na entrada do bairro Belo Horizonte, próximo ao Clube do Campo Fernão Dias, em Pouso Alegre. O fogo começou nos pneus por aquecimento dos freios e acabou tomando todo o veículo. A pista ficou interditada por cerca de 1 hora para que o fogo pudesse ser controlado. A carga foi liberada. Moradores chegavam a disputar pelos produtos. O motorista não ficou ferido. Nossa equipe da Zona da Mata foi à casa de um homem que passou pelo primeiro transplante de fígado na região. A cirurgia foi um sucesso e o paciente se recupera muito bem. Por isso, o JA reforça a importância da doação de órgãos. Em meio a tabus e preconceitos, a atitude pode melhorar muito a rotina de quem precisa. A reportagem é de Lucas Girardi. Joel tem 56 anos. Há pouco mais de um mês ele passou por um transplante de fígado e por isso precisa usar máscara para evitar o contágio de qualquer doença. Enquanto esteve internado, ganhou algumas festas no hospital. É a comemoração pela vida e pela vitória da unidade após realizar o primeiro transplante de fígado. E a recuperação, como é que Muito boa, graças a Deus, muito bem. Vida nova? Vida nova. Ele teve meningite quando criança e tem um pouco de dificuldade na comunicação. O irmão soube entender quando ele pediu para ir ao médico. Então ele fez como assim, eu sabia que era uma
ultrassonografia. O drama da família começou em dezembro do ano passado. A partir daí, foi uma maratona de consultas e exames, até que no dia 1º de setembro, o Joel passou pelo transplante. Na época não existia transplante aqui, não havia que se discutir. Aí nos encaminharam para o hospital no Rio, que já tinha alguns feitos, alguns transplantados lá, todos eles muito bem sucedidos. E na última consulta, que seria para ele entrar na lista, né, ser aprovado para a lista, lá para a Câmara, aí nós tivemos a possibilidade de transplantar ele aqui. Ivon se emociona por saber que o irmão está bem e faz um apelo para que todos possam ser doadores de órgãos. De acordo com o MG Transplantes, na Zona da Mata, 285 pessoas estão na fila para um transplante, 262 para rim, 3 para fígado e 20 para córnea. Teve um médico que deu 6 meses de vida para o meu irmão, entendeu? É muito difícil. Eu agradeço a outra família, gostaria de abraçar a outra família. Eu sempre fui doador de órgãos, acho que isso aí, não só a campanha, isso tem que ser além da campanha, que não fique pare no meu irmão, que Juiz de Fora possa aumentar cada vez mais o número de doação. Por isso é tão importante falar com a família sobre o seu desejo quanto à doação de órgãos, né? Daqui a pouco, se você usa uma medida plus size e está na dúvida sobre o que usar nas festas de fim de ano que se aproximam, não pode perder a reportagem que vamos exibir depois do intervalo. Voltamos já já. Ter uns quilinhos a mais não é motivo para não se vestir bem e com estilo. E com a proximidade de um montão de festas realizadas aí no fim do ano, o JA foi conferir as dicas para quem se encaixa na linha plus size. A reportagem é de Salo Azorcote. Olhar vitrines e procurar roupas nas araras foi por muito tempo um sofrimento para a Gabriela. Eu já saí chorando de shopping muitas vezes. Muitas, diversas. A jornalista já teve muita dificuldade para encontrar peças que fossem modernas e, principalmente, do tamanho que ela veste. Está começando a mudar, porque as pessoas estão vendo a demanda. Ainda existe muito o raciocínio de que isso não fica bem no plus, isso não fica bem para gorda, que tem que mudar. Tem que mudar, tudo fica bem para gorda, fica bem que a gorda achar que tá bem nela, ué. É direito dela escolher o estilo dela. O mercado de moda plus size, destinado a pessoas que vestem manequim 44 ou mais, está aquecido no Brasil. Cresce 6% ao ano e movimenta cerca de 5 bilhões de reais na economia. Mas isso tudo é graças à demanda de clientes cada vez mais exigentes que buscam sofisticação, qualidade e que não querem esconder o corpo, mas valorizar as curvas que têm. De olho nesse nicho, Tatiana tem investido em sua loja que aluga roupas para festas. Hoje, 10% de todos os vestidos expostos são modelos plus size. Eu comecei a procurar e aí consegui garimpar alguns vestidos plus. Hoje eu trabalho até os 54, 56. E quem disse que gordinha não pode usar transparência, fendas, decotes ou pedrarias? Tatiana mostra que todos os formatos de corpo podem e devem ser valorizados. Esse modelo, ele serve para uma plus size que tenha o quadril mais largo e em cima seja mais fininho. Esse vestido já é um vestido mais sem pedraria, ele é um vestido mais tradicional. Então, como ele tem as mangas, as manguinhas, mas ele tem um decote grande. Então, o decote já valoriza a parte do colo, que é o que a gente quer valorizar mais. Hoje em dia não existe o que você pode usar para nada. Então, se você se sentiu bem, você pode vestir. Voltamos já já, continue com a gente. Voltamos com alguns dos destaques do SBT Brasil. Você vai ver agora, turista espanhola é morta por tiro disparado por policial militar no Rio de Janeiro. Prefeito de Gravataí, no Rio Grande do Sul, quer a Força Nacional na cidade após ataque que deixou 2 mortos e dezenas de feridos. E, claro, a premiação do melhor jogador do mundo. Eu volto amanhã a partir das 7h15. Te espero, hein? Boa noite e até lá.